Fala galera, professor Renan Rosa com vocês, professor de Física. A gente vai ter um bate-papo maneiro hoje sobre estática, pessoal. Vamos lá. Pessoal, seguinte, estática é o quê? Vamos lá, como que a gente vai começar esse bate-papo? A gente estudou já as leis de Newton, certo? Então a gente viu a primeira lei, que é o princípio da inércia, a segunda lei, que é o princípio da dinâmica, e a terceira lei, que é ação e reação. Pois bem, a gente vai se ancorar aqui agora na primeira lei de Newton, tá? O que a primeira lei de Newton ela vai falar? Que é o princípio da inércia. Então, quando eu tiver a força resultante, ou seja, o somatório das forças for igual a zero, eu estou dizendo que esse corpo está em equilíbrio, tá? Então, ó, vou usar um memezinho aqui para poder ilustrar melhor, né? A menina aqui está reclamando aqui com o gato porque o gato disse que a amava com todas as suas forças. Só que é o seguinte, na primeira lei, né, a lei de Newton ela vai falar o seguinte, a soma de todas as forças é igual a zero. Ou seja, quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma condição de equilíbrio, tá? Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que não ama, certo? Porque vai somar todas as forças e vai dar zero. Beleza? Então, tá aí. Você não pode dizer que você foi iludida, fisicamente falando. A soma de todas as forças vai dar zero. Pois bem, isso aí para a gente configura a condição de equilíbrio. Beleza? Então vamos lá. Ó. Dentro do que a gente falou agora, a gente vai ter uma coisa chamada momento de uma força. O que é o momento de uma força? Tá? Aqui eu tenho uma porca e eu tenho uma chave. Então, para eu poder apertar ou afrouxar essa porca, eu tenho que aplicar uma força aqui no cabo da chave. Então, essa força aplicada vezes o comprimento do cabo até o ponto de apoio, o nome dessa. De, falar desse momento, né? O nome dessa ação física se chama momento de uma força. Tá? Então, ó, o sinal do momento ele vai depender do sentido da rotação. Como assim? Ou ela vai girar no sentido horário, ou ela vai girar no sentido anti-horário. Então, ó, quando for no sentido horário, será negativo. Então, ó, nesse caso aqui, a minha força está sendo aplicada aqui, no sentido anti-horário. Então, como está no sentido anti-horário, esse momento aqui vai ser positivo. Então, é por isso que eu boto assim, momento mais ou menos força vezes deslocamento. Por quê? Positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Ó, somatório dos momentos. Ó. Aqui eu tenho um momento, está girando nesse sentido aqui horário, esse aqui também sentido horário. Então, como eles estão girando no mesmo sentido, somo, né? Ó, menos, né? Porque é sentido horário. Ó, tá? Somo. Tá, foi rápido. Então, quando eu somo isso aqui, eu vou ter o quê? O momento resultante, tá? Agora, o que eu vou ter que analisar? Que distância vai ser essa, galera? Essa distância vai ser em relação ao ponto de apoio, tá? Então, se o meu ponto de apoio está aqui e a minha força está sendo aplicada aqui, o momento para essa força aqui vai ser essa força vezes a distância que ele está até o ponto de apoio, beleza? Momento para essa força vezes a distância que ele está até o ponto de apoio, tá vendo? Botei aqui um ponto de apoio bem discrepante para vocês conseguirem visualizar isso legal. E centro de massa. O que é o centro de massa, galera? É o centro de gravidade de um corpo. O que é isso? É como se eu tivesse um ponto, tá? Você imagina um corpo qualquer, um objeto qualquer, é um ponto, tá? Que eu vou ter nesse objeto ali que eu vou estar reunindo o centro de gravidade. Ou seja, se eu quisesse equilibrar um objeto e eu quisesse equilibrar esse objeto somente por um ponto de apoio, tá? O que eu faria? Eu faria esse ponto de apoio no centro de gravidade, ou seja, seria o ponto de equilíbrio, onde eu tenho a distribuição homogênea de todas as massas que compõem o corpo. Ó, esse aqui é um boneco chamado de João Bobo. Toda vez que você bate nele, ele vai e volta, e ele nunca vai ficar no chão, ele sempre vai voltar. Por quê? Porque ele tem o seu centro de massa, tá?
numa posição aqui que, independente da posição que ele esteja, ele sempre vai voltar para a posição vertical. Aqui, ó. Ó, uma pessoa de cabeça para baixo, ó, o centro de gravidade dela, o centro de massa, seria aproximadamente aqui. Quando eu mudo a geometria, ó, continua sendo numa região central. Ó. Tá? Ó, você vê que muda bem pouco, tá, gente? Ó, um triângulo seria bem no centro, um quadrado, uma superfície circular. Então, em superfícies, né, em sólidos com a geometria bem homogênea, fica até bem tranquilo imaginar. Agora, peguei aqui de propósito aqui, ó, uma pessoa, ó, braços arriados, o centro de gravidade dela está aqui. O cara levanta o braço, ó, ele desloca. Por quê? Porque eu jogo lá para cima uma concentração de massa, então eu estou deslocando. Agora, quando esse cara ele se curva para poder fazer um salto, ó, o centro de massa dele fica fora do corpo, tá? Tá errado? Não, não tá errado, tá? Matematicamente falando, seria o ponto que eles se encontram, tá? Então, não tem nada de absurdo, tá? Então, você estiver fazendo um cálculo, achar o centro de massa de um corpo fora do corpo, não está errado não, pode acontecer, tá ok, galera? Vamos lá, vamos falar agora sobre alavancas. O que são alavancas? Alavancas está dentro de uma classe chamada de máquinas simples, tá? Ó, isso aqui é uma FP, que a gente vai chamar de força potente, FR, força resistente, BP, braço potente, BR, braço resistente. Então, botei para você a legenda aí, tá? E vamos lá. Primeiro tipo de alavanca que eu quero falar com vocês é a interfixa. Na interfixa, o ponto de apoio vai se encontrar entre a força potente e a força resistente, tá? Então, ó, ponto de apoio entre a força potente e a força resistente, tá? Então, isso aqui seria uma interfixa. Interpotente, tá? Exemplo, tesoura, alicate, tá? A gangorra. Interpotente, a alavanca na qual a força potente se encontra na região entre os pontos de apoio e a força resistente. Exemplo, uma pinça, um pegador de macarrão, um pegador de gelo, tá? E a resistente, que é a alavanca onde a força resistente ela vai se encontrar na região do ponto de apoio. Carrinho de mão, quebra-nozes. Então aqui eu separei para vocês algumas. Ó, interfixo, ó, tesoura, caramba, qual é o nome desse negócio aqui? Martelo. Aqui eu tenho um guindaste, interresistente, ó. O quebra-nós, o carrinho de mão, o nosso pé, tá? A UERJ uma vez fez uma coleção de provas só com anatomias humanas, tá? Física, foi fantástico, foi bem legal. Interpotente, ó. Um pegador de... Parece que é um pegador de gelo, né? A vara de pescar, o nosso braço aqui, ó, com o cotovelo sendo um apoio, tá? Repara bem que a interresistente e a interpotente, elas são bem semelhantes, tá? São bem semelhantes. Só que aqui, ó, eu estou com ponto de apoio numa extremidade e a interresistente eu estou fazendo a força bem na outra, tá? Polias, galera. O que são polias? São mecanismos mecânicos, tá? Tá redundante? Não, não tá. Porque são mecanismos mecânicos. Poderiam ser mecanismos eletrônicos, poderiam ser mecanismos eletromagnéticos, mas são mecanismos mecânicos. Pode ter um eletrônico? Pode, mas a sua essência é um mecanismo mecânico. E eu vou ter dois tipos de polia, a fixa e a móvel. Na fixa, ela é usada para alterar o sentido de aplicação de uma força. A gente vê muito isso em obra, tá? O próprio elevador também ele tem, mas não é uma coisa visível, né, a olho nu. O cara que tem acesso lá à manutenção, ele vê isso com facilidade, mas para a gente não. E a móvel, ela é usada para alterar também o sentido de aplicação da força, só que ela vai aliviar a ação da força-peso. Então eu posso fazer o cálculo dessa força-peso como sendo força vezes 2 vezes 2 elevado a n. Que n é esse? O número de polias. Tá? Então, só para você ver aqui, ó. Isso aqui é uma polia. Tá? Essa aqui é a fixa e essa aqui é a móvel.
e aqui eu tenho uma outra fixa. Eu só consigo usar uma móvel em conjunto com uma fixa, tá? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui, ó? Força-peso. Força-peso em ambos os pesos, ela vai estar atuando. Vou ter a força de aplicação para ambas, tá? E como eu tenho corda, o que eu tenho? Tração. Só que olha aqui a diferença, galera. Foca aqui. Na polia fixa, a força-peso vai ser igual à força de aplicação, tá? Eu não consigo fazer um alívio dessa força-peso. Agora, na polia móvel, olha o que acontece. Essa força aqui de aplicação, entendeu? Ela vai conseguir erguer sempre mais do que essa aplicação da força-peso. Por quê? Porque essa polia móvel ela faz com que a atração, né? Nesse caso aqui, a atração é igual ao peso, tá? E aqui, ó, a atração aqui vai ser igual ao peso também, só que eu tenho para aqui tração sobre 2, tração sobre 2. Então, quando eu uso essa tração sobre 2 para puxar aqui, na verdade, essa força aqui ela vai ser, como eu tenho uma polia móvel só, vai ser metade da força que eu usaria para poder erguer o mesmo peso com uma polia fixa, tá? Então, quanto mais polias móveis eu tiver, menos força, na verdade, eu vou estar fazendo para poder erguer um objeto, tá? Então, a gente vai fazer exercício e vocês vão ver isso aí bem melhor. Beleza, galera? Bom, forte abraço para vocês, até nosso próximo encontro.